Viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, por esse tempo, Senhor, que nós podemos estar aqui reunidos para louvor e glória do teu nome, para estarmos, Senhor, conversando, falando da tua palavra e também, Senhor, para estarmos em comunhão com as nossas irmãs. E que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado nesse período que estivermos aqui. Tu venha, Senhor, usar a tua palavra e falar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia. Hoje nós vamos conversar sobre um texto, está lá em Marcos 11. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 19. Diz assim: E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam os pães. Não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes transformados em covil de salteadores. E os principais dos sacerdotes e os escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira que ele tinha amaldiçoado secara até a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou-se: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-se e lance-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo que recebeste, será assim dado a vós. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. As irmãs já haviam lido esse texto? Ele, na verdade, começa lá no versículo 12, tá? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus procura uma figueira. Está indo a caminho de Jerusalém e procura uma figueira, acha uma figueira no meio do caminho. Chega lá, olha a figueira porque ele teve fome. Ele teve fome e queria comer. Procurou uma figueira, a figueira estava verdinha, bonita. Os irmãos já viram figueira? Conhecem a figueira? É uma árvore bonita, ela tem umas folhas bonitas, né? Vistosas. E eu lembro que tem, dependendo do tipo do figo, tem vários tipos de figo, dependendo do tipo de figo, na época certa, as folhas ficam meio esbranquiçadas, né? Logo de manhã, quando bate assim, eu lembro quando eu ia entregar pão, quando eu vim trabalhar numa fábrica de pão aqui em Jundiaí, eu desenvolvia uma rota de um produto que era pão congelado, e que o dono da fábrica não dava muita importância para esse tipo de coisa, e eu peguei aquele produto para me desenvolver como um projeto pessoal. Acabou se tornando o carro-chefe dele depois, mas hoje ele não vende outra coisa a não ser pão congelado. Mas eu lembro que eu ia aqui de Itatiba, ia para Valinhos, entregava num supermercado em Itatiba e depois eu já emendava para ir para Valinhos. E eu ia ali por dentro, e ali naquela serrinha que tem ali, tem muito figo mesmo. E achava bonito na época de figo ver aqueles pés floridos e tal, né? Mas tem uma época certa. E
Jesus indo para o caminho de Jerusalém, achou uma figueira lá, viu ela verdinha, bonita, tal, procurou figo. E não achou. Por que ele não achou? Porque não era época. Porque não era época. Mas mesmo assim, o que Jesus faz com essa figueira? O que está escrito lá no texto? Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Nossa. Mesmo não sendo época de figo. Aí a gente olha, vê esse texto, vira e fala assim, mas Jesus foi injusto. Não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É ou não é, mas? Por quê? Se não é época, Não tem. não tem justificativa. Não adianta eu procurar, por exemplo, goiaba num pé de goiaba fora da época. Eu vou achar? Não. Adianta eu procurar abacate nesse abacateiro gigante que tem aqui, fora da época de abacate? Não. Vou achar? Não. A mesma coisa na uva, por exemplo. Eu trabalho num sítio que tem um monte de pé de uva. Tem a sua época certa. Ela dá uva 2 vezes no ano. Se eu procurar fora da época, o que vai acontecer? Não vou achar. A mesma coisa foi com essa figueira. Então Jesus foi justo aos nossos olhos humanos. Jesus foi justo com a figueira de ter amaldiçoado. Não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade? Acho que não. Você não está errada não, Arlete. Muitos de nós pensamos... Eu não faria. Muitos de nós pensamos dessas formas. Mas lembra na semana passada que nós comentamos? Nós muitas vezes nos esquecemos que Jesus é Deus. Então ele conhece o coração e sabe o intento do coração das pessoas. O que ele estava querendo mostrar aqui? Ele estava querendo amaldiçoar a figueira? Não, ele estava querendo ensinar os seus discípulos. Porque ele sabia o que iria acontecer ali na frente. Aí o texto continua. Eles continuaram andando pelo caminho. E foram para Jerusalém, entraram ele no templo, passou a expulsar ali aqueles que vendiam e tudo mais e tal. Outra coisa aqui, outra coisa que Jesus está fazendo para vender, para ensinar os seus discípulos. O que estava acontecendo no templo? Vendas. O que vai acontecer aqui sábado? Vendas. Só que qual é a diferença dessa venda para aquela venda de lá? Esse é o trabalho da igreja. Isso. Esse é um trabalho da igreja que tem qual finalidade? Eu estou usando esse texto, irmãos, por quê? Porque isso aqui dá muito pano para manga. Tem gente que usa esse texto, vira e fala assim, não, mas dentro da igreja não pode haver comércio. Dentro da igreja não pode haver o bazar. Mas, Cleber, sim, tudo bem, minha irmã também não concordava. Mas não é só lá na igreja, só no templo? Não é. Veja, quando Jesus está falando aqui de templo, quando a gente imagina, ouve dentro da palavra o templo ele era composto, você imagina assim, um pátio enorme, tá ok? Aí você tinha o átrio, que era uma área coberta, porém aberta, onde todo mundo tinha acesso, e aonde as pessoas chegavam com o seu sacrifício ali. Tudo bem? Chegavam com seus sacrifícios ali e davam na mão dos sacerdotes, e os sacerdotes imolavam. O que era imolar? Matava o carneiro, as pombas, e aí tinha uma grande churrasqueira enorme lá,
onde eles tiravam uma parte para os sacerdotes, colocavam uma parte daquilo ali, sobre aquela churrasqueira, e tocavam fogo. Agora, qual que era a ideia do sacrifício? A ideia do sacrifício é que as pessoas se encaminhassem ao templo levando o seu sacrifício. Por quê? Porque a ideia... Vocês imaginam mesmo que Deus se agradava de carne de carneiro queimado? De sangue de carneiro? Sangue de pomba? Será que nosso Deus é um Deus tão sanguinário assim? Não. Qual era a ideia? O carneiro tinha que ser puro, sem máculas, o primogênito. Então ele tinha que ser criado. Outra, toda vez o templo, lembra que nós já conversamos que o templo ficava no alto, né? Até a Arlete falou que vocês estiveram lá no monte do templo, vocês viram que é uma caminhadinha boa. Então o que acontecia? Naquela época não tinha carro, não tinha elevador, não tinha escada rolante, não tinha nada disso. Ele ia andando. Aí você imagina ele vir caminhando da tribo da onde ele vinha, carregando um carneiro nas costas. E todo o povo de Israel sabia qual era a finalidade do carneiro sendo carregado nas costas. Era sacrifício para expiação dos pecados. Então servia de vergonha para aquela pessoa. Porque todo mundo sabia, pelo caminho todo que ele andava, e às vezes eles tinham que andar dias até chegar ao templo. Todo mundo sabia que aquele sujeito tinha pisado na bola. Mas ninguém do povo falava nada. Para quê? Porque todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde todo mundo ia fazer a mesma coisa. Mas precisava haver esse sacrifício, precisava haver essa vergonha. O que os sacerdotes da época fizeram? Vamos dar um jeitinho nisso. Em vez do camarada pegar lá o cordeiro, ter todo o trabalho de cuidar do cordeiro e andar com aquele cordeiro durante dias nas costas e ter esse sacrifício e essa vergonha, vamos vender o cordeiro aqui, no pátio. Assim ele não precisa ter a vergonha do pecado dele revelada. Vamos vender as pombas aqui. Sem sacrifício, sem vergonha, sem arrependimento genuíno. Foi por isso que Jesus chega no templo e acaba com isso. Viu? Não é essa a finalidade. Para o pecado ser perdoado, o arrependimento precisa ser genuíno. Precisa ter sacrifício. E que sacrifício tem? Que vergonha tem? Ele compra aqui dentro, dá 10 passos, dá na mão do sacerdote, sacrifica ali e acabou. Volta, vira as costas, vira e vai embora. Começa a fazer tudo de novo. Afinal de contas, ninguém sabe do que eu fiz, ninguém precisa ficar sabendo de nada. Chega aqui dentro do templo, eu vou lá, cumpro e beleza. Acabou. É contra isso que Jesus está lutando. É contra isso que Jesus vai lá e faz aquela quebradeira toda. Porque os sacerdotes sabiam que a finalidade não é essa. A finalidade do sacrifício é mostrar para a pessoa que se ela pecar, por isso que Jesus mais para frente diz o seguinte: qual que é mais fácil? Se arrepender ou sacrificar? Deus diz isso também no Velho Testamento. Qual que é mais fácil? Sacrificar ou não pecar? Não pecar. Se você não peca, eu não preciso sacrificar. É a mesma coisa. Tudo bem?
Se nós pegarmos a disposição, quando não tinha o templo, quando o povo de Israel andava no meio do deserto, se você olhasse o acampamento, o templo estava aqui, o tabernáculo estava aqui na ponta, vinha as tribos despendidas da seguinte forma, faziam um grande corredor aqui e um grande corredor nas duas laterais. Se você olhasse o acampamento do povo de Israel de cima, você viria uma cruz. E na ponta dessa cruz, lá na cabeça da cruz, estava o tabernáculo, que é o lugar do sacrifício. Sabiam disso? Se você olhasse a disposição das tribos de Israel, você tinha 3 de um lado, 3 do outro e as outras 9 no meio. E o tabernáculo na ponta. Então o camarada, por exemplo, de Isacar, que era a última tribo, lá da ponta, que fazia isso, até ele chegar no tabernáculo, ele andava com um carneiro atravessava 9 tribos. Até chegar lá. E não adiantava ele esconder, porque a lei era para todo mundo. E Moisés já tinha determinado, olha, pisou na bola, precisa de alguma coisa que exija sacrifício de sangue, você vai ter que pegar um carneiro imolado, sem nenhum tipo de mácula e tudo mais, vai ter que levar lá no tabernáculo, entregar na mão do sacerdote, confessar o seu pecado para o sacerdote. O sacerdote vai enfiar a mão na cabeça desse carneiro antes de sacrificá-lo. Vai confessar o teu pecado, vai dizer o teu pecado de novo e vai imolar aquele animal. Ou seja, todo mundo das tribos já sabiam que eles tinham pisado na bola. Tinha colocado, o sacerdote sabia que o que ele tinha feito. E aí depois ele voltava para casa de mão vazia. Aí os mesmos que viram ele passando com o carneiro, virou e falou assim, bom, agora os pecados dele estão perdoados. Essa era a ideia do sacrifício. E a ideia dos sacerdotes na época de Jesus era acabar com esse tipo de coisa. Então o povo já não tinha mais a vergonha do pecado, porque comprava lá no pátio. Por isso que Jesus providenciou isso aqui. Não era porque estava sendo feito comércio, porque era comum também naquela época ser vendido, por exemplo, pães, comida, frutas dentro do átrio. Porque as pessoas caminhavam de longe, vinham de longe, a subidinha lá é enrolada, não é? É bem íngreme, não é? A caminhadinha lá é dura, não é não? Já não sobe mais, né, Meire? Isso porque vocês só subiram até a metade. Só até a metade. Tá certo? Aquela subidinha é a mesma até hoje. Então, chegava lá com sede, chegava lá com fome. Mas não foi contra esse comércio que Jesus atentou. E os discípulos viram tudo isso. Falou, mas... E devem ter ficado chocados. Viu, mas ele promoveu essa quebradeira toda aqui. E também não entenderam. Como muita gente não entende hoje. Então, você deu para entender? Por isso que eu falei da história do bazar. O bazar acontecer com a finalidade de chamar gente, de trazer gente para dentro da igreja, que tem essa função evangelística, tem problema? Não. Não tem. Tanto é que os bazares dão lucro? Não muito, é pouca coisa. Não, por quê? Porque não é essa a finalidade. A finalidade maior é trazer pessoas para a igreja. É essa a finalidade. Mostrar para a comunidade, olha, a igreja está aqui, está de portas abertas e é para todo mundo. E é uma coisa que eu vou falar na internet, as meninas, quando a gente, há alguns anos, nossa, todo mundo
tudo que passa, né? Agora, para vir aqui é difícil, né? Então pode ver que... Se você... É diferente de você convidar, por exemplo, eu estou te convidando para vir assistir um culto. Não é diferente? Sim. Muitas vezes você tem uma grande resistência. Agora, se você vem e fala, olha, vem participar de um bazar beneficente, vem tomar um lanche com a gente. Então, é essa a finalidade. E eu volto a insistir. Por que Jesus fez isso? E fazia isso na frente dos discípulos? Para mostrar para eles, Jesus é Deus. E Ele conhece o coração e o intento, tanto dos seus discípulos que estavam vendo e assistindo tudo isso, quanto das pessoas que estavam no templo fazendo o comércio. Por que Ele foi contra? Por causa da intenção do coração deles. Que a intenção do coração deles era acobertar o pecado do povo. Não era de deixar a vida das pessoas melhor. Não era essa a intenção. Tudo bem? Tá certo? Por isso que na semana passada a gente comentou, lembramos quando falamos das atitudes de Jesus, temos que lembrar que Ele era Deus, onipotente, onisciente, onipresente, que sonda e conhece os nossos corações. Conhece as intenções por trás das coisas. Tá certo? Então, toda vez que nós vamos julgar algo, nós temos que, primeiro, eu sou muito contra essa história de julgar algo. Quando alguém fala, o que você acha a esse respeito? Eu dou a minha opinião, mas não julgo. Porque com a mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. É isso que fala as nossas orações. Quer ver um exemplo disso? Pai Nosso. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, nós encerramos a escola dominical toda vez com a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Qual que é a medida? A mesma medida que eu uso para perdoar os outros é a mesma medida que Deus usa para me perdoar. A gente fala isso no Pai Nosso toda vez. Sabia disso, Arlete? Sabia disso, Lili? Então, a mesma medida que a gente usa para medir os outros é a mesma medida que Deus usa para nos julgar. Eu acho isso muito sério. Então, eu julgo alguém, procuro, me policio ao máximo para não fazer isso. Por quê? Porque com a mesma medida que eu julgo os outros, eu serei julgado. Por Deus. Por que eu prefiro entregar situações na mão de Deus? Porque Deus é o justo juiz. Acabou. Quer medir alguém? Entrega na mão de Deus. Alguém te afrontou? Entrega na mão de Deus. E deixa Ele julgar a causa. Ponto. Tudo bem? E aí o texto continua, aí eles estão voltando lá no caminho, os discípulos ficam com aquele ponto de interrogação na cabeça, viram tudo isso que aconteceu e tal, e Jesus fez o que tinha que fazer em Jerusalém e está voltando embora para casa. No caminho, eles passam pela figueira. E o interessante é que Jesus passa pela figueira e não fala nada. Quem veio é Pedro. Pedro passou pela figueira, olhou assim e falou assim, eu lembro de ti. Não foi aquela figueira que ele amaldiçoou? Foi. E aí? Tá lá, o versículo 20 lá, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Quem tinha amaldiçoado a figueira?
Jesus fala para Pedro? Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse mundo. Quem amaldiçoou a figueira foi Jesus. Ele estava falando, Pedro, você ainda não entendeu que eu sou Deus? É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Tende fé em Deus. Ou seja, Pedro, quem amaldiçoou a figueira fui eu. Se a figueira secou, e você tem que ter fé em Deus, o que eu sou, Pedro? Deus. Vocês ainda não entenderam isso? E isso porque os discípulos já estavam andando com eles mais ou menos uns 3 anos e meio. E não conheciam. Não entendiam os atos que ele tinha feito. Tudo bem? Então, irmãos, tudo que nós pedimos em nome de Deus, crendo, assim acontecerá. E quando a palavra nos diz e nos fala que as nossas palavras têm poder, elas realmente têm. E como tem. E como tem. Chega a um ponto, eu até brinco com a Zilda, eu falo assim, eu tenho um duplo cuidado com isso. Que por descendência judaica, eu tenho a promessa de Abraão sobre a minha vida, aliança perpétua. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Isso é a aliança perpétua entre Deus e o povo de Israel e o povo judeu. Até quando essa turma aí, quando entrou, Israel e a Palestina entraram em guerra, e alguns membros de algumas igrejas, alguns até membros da família, pô, Israel, que não sei o que, eu falei, cuidado. A bênção de Abraão está sobre eles. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Entrega na mão de Deus e que Deus seja justiça. Ele sempre executou justiça sobre seu povo, mas não julgue Israel, porque vai ser complicado. Tá certo? A aliança perpétua está sobre eles. E tem a história das nossas palavras têm poder. E Jesus mostra isso para eles. Tudo que vocês pedirem no meu nome, assim será feito. Então, se você pedir para que a figueira morra, ela vai morrer. Crendo, ela vai morrer. Mas que seja justo no seu motivo. Tudo bem? Tá certo? Então tá bom. Vai lá, Lidy. Uma coisinha desse tamanho. Eu tenho uma irmã que mora aqui na Santa Gertrude. Veio de Recife, eu estava morando no Jardim Buriti, ela me procurou, eu acolhi ela, e agora É um carro que está dando ré. ela fechou, ela fecha a porta quando eu chego no ponto do ônibus. Disse que não era nem para eu ir entrar na loja dela e nem no ponto de ônibus, para não estragar o piso. Ela ainda falou bem alto. Eu não quero estragar o piso da minha loja, eu não quero ela aqui. Deu notícia para minha sobrinha. Fala para ela entrar 2 horas da tarde, 2, 3, quando for 4 horas em pontinho, ela saia da loja, não estragar o piso. Acha? A minha irmã. E quando foi a minha tia, bendita, vamos falar, ela que deu notícia, minha mãe, não sei, notícia da Linda, não sei, ela está no Rio de Janeiro, mas do Rio ela passou para o Jundiaí, eu não sei o endereço dela. Minha mãe não sabia, ainda bem que a outra já foi. Você já colocou essa situação na mão de Deus? Não está com a filha também, mas não está ficando pior. Quando ela passa comigo, ela pior. Deixa eu ler um versículo 25 para você.
Versículo 25 é aquilo que nós estávamos comentando. Nós lemos até o 26, certo? E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aquilo que nós comentamos, certo? Mas, se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ela, É Jesus dizendo. ela não perdoa mesmo. Quando um dia eu falei para ela, me desculpa, minha irmã, tudo que eu fiz com você. Você fez a sua parte? Eu já. Então, deixa Deus fazer a dele. Ponto. Tchau. Acabou. Não tem mais o que fazer. Tudo bem? A gente entrega na mão de Deus e deixa. Foi o que Jesus fez. Ele amaldiçoou a figueira. Ela morreu no ato? Não. Tomou banho aos poucos, né? Ela não morreu no ato. Porque eles foram para Jerusalém, fizeram o que tinham que fazer e tudo mais e tal. E Jesus não tocou mais no assunto. Quem tocou no assunto foi Pedro. Porque a hora que ele passou pela figueira, ele viu que a figueira tinha morrido. Não, tristeza tão grande, meu Deus. Tá certo? Aí, no caso, por exemplo, Teu próximo
Deus.